Olá, pessoal. Para a gente começar a estudar geografia, a gente tem que entender o papel do Estado. Tá? Então, nós vamos começar com o principal ente político do contemporâneo, que é o Estado. Vamos dar uma olhada na sua história, no seu papel, nos seus fundamentos, como ele funciona, para a gente poder partir daí para novas etapas do nosso conhecimento. Inicialmente, vamos lá, o Estado ele se concentra como uma forma de poder. Ele usa o poder sempre para atingir seus objetivos, sempre. Tá? Ele existe para ter poder. O poder, primeira coisa, o que é poder, né? Poder, gente, é a capacidade que você tem de fazer com que outras pessoas façam aquilo que você quer. Quanto mais pessoas fazerem aquilo que você quer, mais poder você tem. Grosso modo é isso. O Estado ele usa o poder político, que é impor a força, para isso ele tem suas forças armadas, suas forças policiais. Usa o poder econômico, que é pagando, cobrando impostos, gerindo os recursos financeiros. E usa o poder ideológico, que é impondo as suas ideias à sua população, normalmente por intermédio da educação. Então, a soma desses três poderes, quando quem consegue congregar esses três poderes, consegue ter um controle muito grande sobre seus cidadãos, ou até mesmo se não se for retirar o papel do Estado, colocar um indivíduo ou um grupo qualquer, a filosofia é a mesma, tá? Ele vai ter mais poder se você puder convencer as pessoas, comprar as pessoas ou mandar as pessoas fazer com o uso da força, tá ok? Bom, o Estado surgiu com a necessidade do ser humano de prover segurança aos seus excedentes. Tá? Desde a Revolução Agrícola. Então, o ser humano deixou de ser nômade, passou a produzir excedentes, passou a necessitar de cuidar desses excedentes, passou a contratar pessoas, passou a ter milícias. Essas milícias cresceram, viraram exércitos, as cidades foram crescendo e surgiram estados. Tá? Ainda estados não exatamente como a gente conhece, mas quase uma concepção próxima do Estado moderno. Começou a surgir impérios, começou a surgir os mais exemplos mais antigos aí, o Egito, né? As cidades, depois as cidades-estados gregas, depois o Império Romano, todos eles eram, sim, já eram estados, né? Mas não exatamente como se concebe hoje. Tá? Com o feudalismo, essa figura do Estado ela praticamente sumiu durante vários séculos, né? E ela voltou à tônica com a ideia da suzerania e da vassalagem. Tá? Então, com a hierarquia entre os feudos, pôde ocorrer uma concentração de poder, e essa concentração de poder também influenciado pela igreja, que conseguia agregar, conseguia impor um papel ideológico nessa forma nova de organização social, as atividades puderam ser centralizadas e surgiu aí os estados absolutistas, mais ou menos da forma como a gente conhece hoje. Bom, na civilização ocidental, o Estado ele nasceu sobre um tripé e permaneceu assim até hoje. Esse tripé ele é calcado no direito romano. As leis seguiram, grosso modo, o direito romano em praticamente todos os estados do hemisfério ocidental, baseado na filosofia grega, que foi sendo adaptada às relações entre seres humanos e entre órgãos, né? E a moral cristã. Esse tripé forma a civilização que a gente chama de uma civilização judaico-cristã, que é o suporte aí da civilização ocidental até hoje. Ela ganhou vulto já com diversos acontecimentos. O primeiro deles, marcante para moldar o Estado contemporâneo, foi a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, houve a Declaração dos Direitos e o parlamento deixou de estar subordinado àquela monarquia absolutista, ao rei. Então houve uma repartição dos poderes, foi o primeiro progresso para se ter um Estado nos moldes que nós temos hoje. Posteriormente, veio a independência dos Estados Unidos, com a adoção de um federalismo, um sistema presidencial, uma república, né, uma divisão de funções entre executivo, legislativo e judiciário, um aperfeiçoamento dessa versão anterior. E, por final, o outro motivo fortíssimo que fez redundar no Estado contemporâneo foi a Revolução Francesa, com a decadência definitiva do absolutismo e a repartição dos poderes e a participação efetiva do povo
como com o voto e com a participação em comunidades e com uma participação mais democrática que não existia até aqui. O conhecimento básico que nós temos já desde o tempo do ensino médio, mas não custa a gente recapitular. O Estado ele é formado por uma população, que são os indivíduos submetidos a esse poder central. Tá? Essa população ela pode ser chamada de nação se ela tiver elementos agregadores. Cultura, religião, nacionalidade, etnia ou idioma, ela pode ser chamada de nação. Um território, que é evidentemente o espaço geográfico onde reside essa população. A nação precisa ter soberania, o Estado precisa ter soberania para exercer o poder pelo Estado, sem depender de nenhum outro órgão internacional, e um governo, que é a autoridade que impõe essas regras para a sociedade, podendo ser um governo local, regional. Ao longo da história, diversas teorias deram suporte à existência do Estado. Já desde o tempo de Aristóteles, ele dizia que o Estado era um organismo moral superior ao indivíduo. Então, como o homem era um animal social e político, ele não conseguiria jamais realizar sua perfeição se não tivesse uma organização política, e essa organização política era do Estado. Já muitos anos depois, já no século XV, Nicolau Maquiavel, o autor de O Príncipe, né, já colocou que o desejo desordenado de indivíduos implicaria o caos social. Então, caberia ao Estado o controle dessa inquietação dos indivíduos para manter o equilíbrio social. Um outro suporte histórico e filosófico a respeito da existência do Estado figura entre os contratualistas. São três famosos, célebres filósofos que atestaram a necessidade da existência do Estado. Tá? O Thomas Hobbes, que dizia que o ser humano ele é mau por natureza, ou seja, o homem era o lobo do homem, tá? E aí haveria necessidade de haver um Estado, uma lei que restrinja as ambições desse ser humano para que ele seja controlado e que não permaneça num estado permanente de guerra. Já o John Locke, que era um grande liberal, tá? O Locke dizia que as pessoas ao nascer tinham direito à vida, à liberdade e à propriedade, e o Estado deveria existir para garantir esses direitos naturais do ser humano, com a ressalva que se os governos não respeitarem esses direitos, o povo tem direito a se revoltar contra esse Estado. Já Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um pouco depois, ele já dizia o contrário, que um ser humano nasceu puro, nasceu bom. A sociedade que começa a ensinar valores para ele, e ele começa a se deturpar e começa a ser uma pessoa com ambições e com falhas e com defeitos de caráter. E para isso o Estado precisa também intervir e precisa impor a sua vontade sobre o ser humano para que haja a paz. Então, embora com visões distintas, os três concordam com a necessidade da existência do Estado. Bom, invertendo a ordem da transparência e a ordem cronológica, o Max Weber é outro que defendia a existência do Estado e afirmando que o Estado era uma relação de homens dominando homens, mas que havia necessidade da violência legítima para controlar as comunidades humanas. Tá? Então, o Estado ele seria uma espécie de violência que o ser humano delegava ao Estado a necessidade de se fazer violência quando houver distúrbios. Tá? Então, é uma violência legitimada pela própria população. Tá? A função, já Karl Marx dizia, é o único desses grandes filósofos que dizia que é contra o Estado. Tá? Ele acha que o Estado ele é defensor dos interesses da classe dominante, que era a burguesia. Tá? E seus instrumentos só servem para a perpetuação dessas classes, dessas diferenças sociais. Tanto o sistema jurídico quanto o aparato policial devem ser evitados, devem ser combatidos, a fim de que ocorra a revolução. E o comunismo, que seria a forma ideal de governo, seria algo sem a existência do Estado e sem a existência dessas classes sociais. Tá? Eu escrevi aí embaixo, a palavra poder é a palavra-chave para a existência do Estado. Nós já vimos aí a definição de poder. Vocês podem ver que todos esses filósofos, a base para a existência do Estado é a necessidade de ter poder
sobre a população, a necessidade ou não de ter poder sobre a população. Uma forma de controle das atitudes da população empregando o poder estatal. Isso é muito importante porque isso serve de base para todas as ações, ou todas, eu exagero, para muitas ações tomadas, adotadas pelos estados em geral ao longo da história. Então, a tônica da existência do Estado é a palavra poder. Eu quis usar esse exemplo da Constituição brasileira para a gente ver que os fundamentos contemporâneos dos estados, eles são muito parecidos em todos os estados, tá? E a Constituição retrata muito bem o que está na grande maioria das constituições de todos os países do mundo. Tá? Então, aqui, o artigo 1º da Constituição já fala em um Estado, a República do Brasil, uma união indissolúvel de estados e municípios. Tá? Então, indissolúvel é uma palavra forte, tá? E constitui um Estado democrático de direito. Isso também é uma tônica, e mesmo nos estados onde as ditaduras são sangrentas, a palavra oficial é democracia. Tá? Por mais que haja governos autoritários, a democracia é verdadeira ou não, é a tônica atual. Tá? E tem como fundamentos aí a soberania, que nós já conversamos, a cidadania, nós podemos conversar sobre isso mais longamente, mas acho que não é o caso agora, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, e ainda com um parágrafo único, como artigo 1º, ou seja, o primeiro, o mais importante, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, eu acho que esse artigo 1º da nossa Constituição retrata muito bem a nossa forma de ver o Estado contemporâneo. E ainda na Constituição, o artigo 2º já coloca que os poderes da União são harmônicos, independentes e se fiscalizam, né? O legislativo, executivo e judiciário. Tá? Então, essa também, se não é a realidade, deveria ser harmônicos e independentes. Tá? É isso que está na nossa Constituição. E ainda como no artigo 3º, também eu julgo importante a gente frisar que constitui os objetivos da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então isso é um objetivo, não é só ético, moral, é um objetivo constitucional. Tá? Desigualdades sociais, desigualdades regionais e promover o bem de todos sem preceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou formas de dominação. Então, essas palavras estão na nossa Constituição, na nossa lei maior, e são necessariamente tem que ser de conhecimento e podem ser aplicados nos nossos objetivos aí com grande ênfase. Tá? Então, eu queria colocar umas observações finais, que a gente está estudando muita história, quando a disciplina que nós estamos começando é geografia, é porque realmente você não vai conseguir entender as ações políticas sem entender o que é realmente o Estado. Tá? Então é uma organização destinada a aplicar o poder de forma a organizar a sociedade. Para alguns ela pode ser considerada um mal necessário, para outros um bem maior, mas o fato é que ela realmente organiza. Então, ao longo da história, ficou muito claro que o ser humano passou a se organizar muito melhor quando ele passou a centralizar as decisões políticas. Né? Continuaram ocorrendo guerras, continuaram ocorrendo opressões, dominações de povos sobre povos, mas também começou a ocorrer progresso, começou a ocorrer organização. As cidades puderam ter leis, aparatos legais que garantiram uma melhor qualidade de vida e um progresso para o ser humano. Então, o Estado, a princípio, continua sendo uma coisa necessária e deve continuar sendo. Atualmente, a grande maioria dos estados estão consolidados, tá? Fronteiras definidas, embora os atritos continuam, mas os estados são realmente já consolidados historicamente. Né? Vários estados são controlados por forças poderosas, que talvez não atendam os interesses da sua população. Isso é um problema muito grave, e talvez essas forças poderosas também se contraponham a outros estados, e esses são os principais problemas da nossa contemporaneidade. Então, os principais problemas políticos hoje se concentram nessas forças de grande poder, normalmente com um forte apego ideológico, quando ganham também um poder
político acabam tomando conta do poder econômico e se tornam forças de difícil enfrentamento, seja dentro dos estados, ou seja, do estado para fora. Então, a essência dos problemas de guerra, de conflito, de atrito nas sociedades humanas hoje são a dominação desse estado por forças que não têm o interesse de atender o bem comum. Tá? Então, embora existam pensamentos diversos, essa forma de organização tende a perdurar por muito tempo. Tá? Era isso então, gente. Sobre os estados, eu acho importante. Forte abraço, até a próxima.